Olá, viajantes! Muito boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Sim, eu sei que estou atrasada, mas cá estou. Deixa eu pingar um colíriozinho, meu olho hoje tá bem ruim. Cá estou para falarmos de Europa, gente. Limpar meu olho. Boa noite para vocês! Deixa eu enxergar aqui, deixa eu colocar meus olhos de volta. Gente, na live de hoje, quero falar um pouquinho com vocês sobre a Europa. Vamos falar de emissão para a Europa, achei o que eu estava procurando. Quero falar com vocês sobre a promoção do UOL que está em vigor. Peraí, gente, deixa eu limpar aqui meus olhos. A promoção do UOL que está em vigor é uma ótima oportunidade para a gente transferir milhas do Smiles. E aí eu já vou dizer, né? Tem que entender do programa, gente. Quem não entende do programa não pode se arriscar, porque o UOL é um programa um pouco mais complexo, é uma estratégia um pouco mais avançada. Daí deixa eu perguntar aqui, aproveitando o assunto, ou seja, a gente vai falar só de Europa, gente. Vamos falar de passagem e de hospedagem, tá? E aí deixa eu lembrar vocês que dias 25 e 26 agora de agosto, daqui 15 dias, né? Faremos 2 aulas no estilo de imersão sobre busca e emissão para a Europa, tá? Quem aqui, gente, já tá inscrito na imersão, emissão de passagem para a Europa com milhas? Quero saber. E quem ainda não está inscrito, gente, basta digitar 2508 nos comentários. Eu vou falar mais devagar, porque eu tô um pouco gripada. E aí, ó, tá dando... Estão vendo, né? Deixa eu pegar aqui minha água, colocar aqui pertinho de mim. Quem não tá inscrito, pode fazer sua inscrição por direct, tá? Ó, a Yara tá dizendo que já se inscreveu. Quem mais já se inscreveu, gente? Coloca aqui nos comentários. Muita gente deve estar aqui, né? A Renata, Dani, online em Bariloche com milhas e ensinamento da Dani. Gente, adoro. Minhas alunas e meus alunos internacionais são demais. Deixa eu ver se esse mouse aqui assim dá certo. Peraí, deixa eu me organizar aqui, gente. Deu um probleminha. Certo, então vamos lá. Vamos focar aqui agora, tá? A Jéssica, a melhor aventura do mundo. Susan também tá por aqui. Não tá sumida, Susan também tá por aqui. Então, gente, bora lá falar um pouquinho de Europa. Bom, gente, 2 despesas, pra mim, né? Eu acredito que as 2 despesas que a gente tem de mais caras numa viagem, e aí, se vocês discordarem, vocês colocam aqui nos comentários. Pra mim, é passagem e hospedagem. O que muitas vezes inviabiliza uma viagem é passagem e hospedagem. Vocês imaginam o seguinte, janeiro nós vamos para a Europa em 5 pessoas, tá? 5 pessoas para Europa. 5 não, desculpa, 7. 7 pessoas para a Europa. Se eu fosse emitir essa passagem pagante, gente, ela tava dando mais ou menos 5.500. Eu vou arredondar para 5.000. Então, vocês pensam, 7 pessoas para a Europa, só de passagem, na largada, a gente ia gastar 35 mil reais. Só na largada, gente. Assim, primeiro passo, vamos viajar para a Europa? Vamos! O que é a primeira coisa que a gente precisa? Passagem. Quanto que a gente vai gastar? 35 mil reais. Quanto que a gente gastou? A gente emitiu, gente, no Iberia Plus, com estratégia de milhas, e a gente gastou mais ou menos 2.200 por pessoa. Então, a nossa largada de 35 caiu para 16 mil, né? Então, muitas vezes, gente... a Jéssica dizendo, pra mim também era, né? Até eu conhecer a Dani, em 1 ano de curso, emiti 8 passagens orgânicas para a Europa. O mais caro agora é juntar o euro. Porque esse é o problema do milheiro, gente. O problema do milheiro não é mais passagem e hospedagem. O problema do milheiro passa a ser o quê? Juntar euro para poder levar para viagem. Por quê, gente? Porque a gente, com milhas, a gente consegue emitir tanta passagem que a gente começa a ficar sem tempo para viajar, vocês entendem? E aí, então, o nosso problema não é mais passagem. O nosso problema passa a ser mais tempo de viagem, né? Então, vocês pensem, só na largada, a gente ia gastar 35 mil. 7 pessoas, gente, com hospedagem,
Nós vamos passar 10 dias. Ah, ó, a Milocas Pipoca dizendo, é a Mila que me mandou as pipocas hoje. Dani, eu consegui passagem com ótimo preço para os Estados Unidos para finalmente ver meus filhos. Mila, ficou... Conta aí pra gente, eu não consigo lembrar da sua, eu te ajudei ali no passo a passo, mas eu não consigo lembrar quanto era e quanto ficou no final das contas. Conta aqui pra gente nos comentários. Eu acho que era 8 mil, né? Não era isso? 8 mil? E ficou por 3 e pouco? Foi isso? Conta aqui nos comentários. Bom, gente, então as duas maiores despesas que a gente tem, sem dúvida, é passagem. Pegando o meu exemplo, a gente vai para Espanha, o voo para Madrid, 35 mil reais. A gente emitiu com milhas, saiu em torno de 2.200. 7 pessoas, 7 vezes 2, 14, 15 mil reais. 15.400 reais. De 35, eu caí para 15.400. Ou seja, gente, só na passagem eu já economizei 20, né? Daí a gente vai para hospedagem. Esses 20 que eu economizei na passagem, eu agora consigo gastar ele com hospedagem. Mas aí é muito importante a gente entender uma coisa. Quando a gente fala em hospedagem, você tem que pensar em 3 coisas, basicamente, gente. É muito importante, quando você pensa em hospedagem, você conseguir selecionar ali o que você vai pagar com milhas. Se eu não conseguir seguir com a live, a gente encerra até onde der. O que a gente vai pagar com milhas? Mas a gente tem que aliar isso, gente, a quanto você pode gastar. Vocês concordam? Por exemplo, aqui em casa, nessa viagem de janeiro, nós vamos em 7 pessoas. Nós não vamos ficar em hotel. A viagem todinha, nós vamos ficar em Airbnb, em todas as nossas paradas. A gente vai para Saragoça, vamos para Andorra, Barcelona, Madrid e um monte de cidadezinha pequena que a gente quer conhecer. Mas como nós estamos em 7 pessoas, então não vai rolar hotel, gente. Por quê? Porque se eu fosse ficar em hotel para 7 pessoas, mesmo usando as estratégias do UOL, eu gastaria, tipo, o dobro do que eu vou gastar ficando em Airbnb. Porque com Airbnb... Deixa eu desligar meu ar. Gente, eu tô um pouco alérgica, sabe? Então, Airbnb, eu consigo gastar menos. Peraí. Pronto, agora vai, gente. Acho que vai. Então, com o Airbnb eu consigo gastar menos. Mas nesse caso... Ai, gente, meu olho tá péssimo. Eu tenho um problema nos olhos, né? E aí, às vezes, ele tá muito ruim. E hoje é um desses dias que ele tá muito ruim, viu? Por isso que ele tá muito vermelho. Meire, já fez tua inscrição na imersão? Então, gente, é muito importante vocês olharem quanto você pode gastar. O que eu tô querendo dizer? Que, às vezes, você olha, a passagem tá 35 mil reais, não posso. Aí você vai pra estratégia de milhas. Aí, você olha hotel. É lógico, o nosso primeiro pensamento é olhar hotel, gente. Mas, às vezes, mesmo com estratégia de milhas, o hotel pode ficar muito caro. E aí, você tem que pôr no seu radar a opção do Airbnb, tá? Por quê, gente? Porque o Airbnb, ele tende a ficar mais barato do que o hotel. Nós somos em 6 pessoas, 7 pessoas, então a gente precisaria de no mínimo 3 quartos. E isso encareceria muito a viagem. Para quem vai viajar em menos pessoas, vai viajar de casal, vai viajar... Eu já fui em 6 para Paris e fiquei em um hotel, pagando com ponto ZOL. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Que é justamente essa promoção que tá em vigor, tá? A Meire tá dizendo, eu perguntei se ela já se inscreveu, ela disse que já. Gente, quem ainda não se inscreveu na imersão de emissão de passagem com a Europa, já se inscreva. Deixa eu colocar aqui para vocês. Digita 2508 para se inscrever em
inscrever na imersão de emissão Europa 25 e 26 de agosto. Peraí. Fixar. Mesmo sendo aluna, precisa se inscrever? Não, gente. Todos os alunos vão poder assistir ao vivo, tá? Mas alunos da turma 7, 8, 9 e 10 não tem essa aula de bônus. Então, se quiser assistir gravado, precisa comprar a gravação, tá? Alunos renovantes Pro e Black têm acesso a tudo, não precisa comprar a gravação, porque é bônus de renovação, viu, gente? Então, tá claro? Quem é aluno turma 7, ao vivo, todo mundo pode assistir. Todos os alunos podem assistir. É o ar-condicionado, tá me dando alergia. Tá? Então, só pra vocês entenderem. Então, alunos não precisam se inscrever. Gente, a imersão de emissão para a Europa, antes de eu falar aqui um pouquinho da promoção do UOL. A imersão de emissão para a Europa é uma imersão de 2 aulas, onde a gente vai falar só de busca e emissão de passagem para a Europa. Na primeira aula, eu vou explicar para vocês o quê? Cris, você é pró. Gente, Dani, não sei qual é a minha turma. Abre o WhatsApp, vai no grupo de suporte e olha o nome do grupo, gente. No nome do grupo de suporte tem a turma de vocês. Tá lá no grupo de suporte. Suporte Pro 2, Suporte T7, Suporte Pro 4. Lá tá o nome do grupo de vocês. É só olhar no nome do grupo do WhatsApp do suporte. Que a gente tem, sabe o grupinho do WhatsApp que a gente tem lá no WhatsApp? Só olhar o nome do grupo, tá? Sim, então voltando aqui. Dentro da imersão, só para vocês entenderem, vão ser 2 aulas. 25 de agosto, 26 de agosto, segunda e terça-feira. 19 horas, tá? Os 2 dias das 19 às 22. Então, 6 horas de aula. O que a gente vai fazer no primeiro dia? No primeiro dia, eu vou te ensinar como encontrar uma tarifa Word, o que são as tarifas comerciais, por que você não pode ir atrás de passagem em tarifa comercial, né? Por que quando você vai pesquisar e você olha uma passagem, a taxa de embarque tá cara? A gente tem uma lista, gente, já tem tudo listado dentro de cada programa. Então aqui, Smiles. Dani, quais são as companhias do Smiles que tem tarifa Word? Eu vou entregar já listado para vocês quais são essas companhias. Porque aí você só precisa saber quais são as companhias. Só de olhar no Smiles, você já vai saber se é tarifa Word ou tarifa comercial. Porque quando você vai olhar uma passagem, a taxa tá alta, é porque você está olhando uma passagem de tarifa comercial. Então, se você distingue isso dentro do Smiles, dentro da Azul, isso já facilita a sua busca, a sua primeira peneirada. O que mais que a gente vai falar na primeira aula? Vou mostrar para vocês as portas de entrada para a Europa. Então, eu vou explicar para vocês sobre porta de entrada, mostrar quais são. E já nessa primeira aula, eu também vou mostrar para vocês as melhores emissões por portas de entrada, tá? Então, para a gente chegar na Europa, a gente tem 13 portas de entrada. Então, se eu quiser chegar na Europa, eu tenho que entrar na Europa por uma dessas cidades. Quais são as melhores emissões para essas cidades? Então, se você está querendo, Dani, eu quero chegar na Europa por Roma, que é uma porta de entrada. Eu vou te mostrar as melhores emissões para Roma. Então, eu vou te dar assim, ó, a sua primeira opção, se você quer emitir Roma, é essa daqui. Dani, eu quero ir para a Suíça. Então, eu queria usar a porta de entrada de Zurique. Aí, eu vou te mostrar quais são as melhores emissões para Zurique. Dani, quero ir para Portugal. Quer ir para Portugal? Quais as melhores emissões para Portugal? Então, é dessa forma que vai funcionar na primeira aula. E aí, eu já vou mostrar para vocês na prática, lá dentro dos sites, por exemplo, a gente já vai lá dentro do site do Smiles para eu te mostrar, ó, isso aqui, só de pesquisar, eu já sei que é tarifa comercial. Essa passagem aqui, você não pode querer.
esses destinos aqui, dentro do Smiles, são caros. Então, se você tem Smiles, não foca nesses destinos, foca nesses. Então, a primeira aula, eu vou trazer esse panorama para vocês. E na primeira aula, eu também vou te ensinar a mapear usando o Fly Connection, tá? Na segunda aula, então, na primeira aula, a gente já vai usar os sites. Vou te explicar o que é tarifa Word, tarifa comercial. Vamos falar de tabela dinâmica e tabela fixa e mostrar por que às vezes, em geral, a tabela fixa para a Europa, ela não compensa, até compensa se for no Iberia Plus, né? Então, vou mostrar tudo isso para vocês. E vou mostrar portas de entrada, melhores emissões para a Europa que a gente tem por programa e como é que usa o Fly Connection. Na segunda aula, vocês já entenderam tudo isso, é só buscar agora. A gente vai fazer o quê? O mapeamento, aliás, a busca na prática durante a segunda aula. E aí, gente, tem dois tipos de ingresso, né? Tem o ingresso básico, que você vai comprar a imersão para assistir ao vivo. Pronto. Você vai se inscrever hoje, retirar o seu ingresso, vai entrar no grupo do WhatsApp de todo mundo que está inscrito, o grupo é fechado. Vamos te enviar lembrete dentro desse grupo e no dia vamos enviar, nos 2 dias, vamos enviar o link da aula dentro desse grupo. E tem o ingresso premium. Qual que é a diferença do ingresso premium? No ingresso premium, você tem o quê? A aula ao vivo, você tem 10 dias de gravação, depois da aula ao vivo, mais 10 dias para assistir gravado. Você vai poder tirar dúvidas nos comentários da aula gravada. Você vai ter uma aula tira dúvida uma semana depois, no dia 2 de setembro. E você já tem, todo mundo que é premium, gente, já tem lá no meu aplicativo 3 ou 4 aulas de busca e emissão para poder assistir, tá? 3. Você já tem 3 aulas lá de busca e emissão para você assistir. Então, toda a parte de passo a passo da busca e emissão tá liberado para vocês lá dentro do aplicativo. Então, o ingresso básico custa, que é só aula ao vivo, R$ 47,00, ou seja, uma mixaria, mais barato que um McDonald's. E o ingresso premium, que tem ao vivo, mais gravação, mais dúvidas nos comentários da aula gravada, mais aula tira dúvidas com 7 dias e aulas gravadas, 3 aulas gravadas lá liberadas para vocês, R$ 144,00. Por quê? Porque é 47 do ao vivo e 97 da gravação. Dani, como é que eu faço para me inscrever? É só digitar, gente, 2508 aqui nos comentários. Quando você digita 2508 nos comentários, eu te mando por direct o link de inscrição, tá bom? E aí, na aula, você vai aprender... Ó, Oliveira tá dizendo, são 3 aulas do método VMM de busca e emissão. Exatamente. Deixa eu mostrar aqui, gente, antes de eu falar da promoção do UOL, quem aqui transferiu pro UOL, gente? Mas antes de eu falar da promoção do UOL, deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Ó. Olha aqui uma coisa, gente. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Consegue. Deixa eu virar aqui. Deixa eu puxar aqui meu... Conseguem ver. Vocês estão vendo aqui, gente? Essa emissão aqui para a Europa? Ó. Olha aqui essa emissão para a Europa. Essa daqui, gente, é uma emissão com a Air Europa. A Air Europa, a maioria de vocês vai dizer o quê? Dani, toda vez que eu olho uma passagem da Air Europa, as taxas estão caríssimas. A gente postou essa ontem, ó. Quanto que tá essa taxa de embarque aqui, gente? R$ 78,00. Por quê? É uma passagem tarifa Award, Salvador-Madrid. 127.700 milhas, 78,39 de taxas. Tinha datas, ó, para outubro, novembro, março, abril, maio, junho e julho do ano que vem. Vocês estão vendo que é Air Europa e a taxa é bem baratinha? Se você for lá e pesquisar uma passagem da Air Europa e tiver uma taxa de mais de R$ 1.000, é porque é uma passagem tarifa comercial, gente.
E é uma passagem o quê? Que não vale a pena. Dani, como é que eu diferencio dentro do Smiles, isso aqui é Smiles, como é que eu diferencio a Word de comercial? Na primeira aula vocês já vão aprender. Olha esse exemplo aqui da Azul. Meu Deus, vou morrer de calor, porque eu ligo o ar e eu passo mal. Ó. Recife, Lisboa. Postamos ontem também. Quanto, gente? 65 mil milhas. Vocês estão vendo aqui, ó? 65 mil milhas a ida e 65 mil milhas a volta. Tá aqui embaixo, vocês não conseguem ver. E tinha datas, quanto taxa de embarque, gente? 97 a ida, 183 a volta. Datas para outubro e novembro da ida, volta para novembro. Então, por exemplo, você conseguiria ir dia 3 de novembro e voltar 18. Estão vendo aqui? Olha aqui o... Aqui. Ó, 65 a ida e 65 mil a volta. Então, vocês estão vendo? É uma super emissão. Onde é essa emissão, gente? Na Azul. Vocês viram que eu mostrei uma emissão excelente da Air Europa no Smiles e agora na Azul? Agora, olha essa daqui. Essa daqui é onde? Latam PES. São Paulo, Frankfurt. Ontem também. 79 mil milhas. Quanto de taxa, gente? 59. Datas de ida para setembro, outubro, novembro e dezembro, gente. Dezembro. Ou seja, se você quer viajar ainda em 2025, você consegue o quê? Comprar uma passagem dessa para dezembro. Ainda em dezembro. E quanto que tá de taxas? Já falei, né? R$59,00, 79 mil milhas para Frankfurt. E aqui, gente, uma exceção, viu? Ó, é um trecho só de ida. Vocês vão aprender também que Latam PES, em 99% das vezes, quando a gente emite só ida, ele fica mais caro. Mas tá vendo que aqui ele não ficou mais caro? Né? Então, assim, vamos pegar outro exemplo aqui, que eu vou mostrando aqui pra vocês. Olha essa aqui da Air France, gente. São Paulo, Paris. Air France é uma companhia que dentro do Smiles tem tarifa Award e tem tarifa comercial. Essa daqui, se a gente postou, é porque é uma tarifa Award. 118 a ida, 113 a volta. Eu considero bem bom, gente. Na verdade, considero muito bom, considerando que é Smiles. 59 de taxas na ida, 676 na volta. A volta, gente, na Air France, na KLM, aqui dentro do Smiles, a taxa sempre vai ser bem mais cara. Por quê? Porque é uma taxa em euro. A gente está pagando uma taxa do aeroporto de lá, que é uma taxa em euro. E olha aqui as datas. A gente tinha datas de ida para agosto, outubro, novembro, dezembro, junho do ano que vem, verão europeu. E datas de volta, março, abril, maio e junho. Não tinha aqui, né, gente? Volta, por exemplo, para dezembro. Você teria que procurar uma outra volta. Daria para você ir de 1 a 5 de dezembro, mas você teria que procurar uma outra passagem de volta, porque nessa postagem não tinha. Mas junho, deixa eu ver se junho dava. Junho também não tinha, ó. Junho só tinha a volta. Então, se você quisesse ir para o verão europeu, você emitia essa volta e seguia procurando a ida, gente. Não tem problema, tá? Não tem problema, gente. Em alguns programas, é o caso do Smiles, é o caso da Azul e é o caso do Iberia Plus. Não tem problema você emitir só um trecho. Você pode, se você achar ida e volta, maravilha, né? Nesse exemplo que eu dei aqui antes, a gente tinha ida e volta. Eu consigo fazer uma combinação de ida e volta. Maravilha. Vou lá e emito o quê? Ida e volta. Mas se você não acha ida e volta, se você só acha a ida ou se você só acha a volta, o que você faz? Você emite aquela que você achou e aí depois você segue procurando outro trecho que você precisa. E aí aqui, ó, gente, vocês estão vendo que é no Smiles? Smiles tem um negocinho maravilhoso chamado Viagem Fácil. Quem aqui sabe o que é o Viagem Fácil, gente? Ou quem não sabe o que é o Viagem Fácil? Me conta aqui nos comentários.
quem sabe e quem não sabe o que é o Viagem Fácil. Deixa eu ver se vocês sabem aqui um pouquinho. Dani, tudo isso que você tá falando, você vai ensinar dentro da imersão? Tudo isso, gente. Só que vou fazer na ordem lógica, né? Na ordem lógica, que a gente tá falando aleatório. O Viagem Fácil do Smiles, gente, ele é o fiado, tá? O Smiles tem fiado e a Azul tem fiado. Só que o fiado do Smiles, gente, é muito melhor do que o fiado do Latam Pass, da Azul, certo? O que significa isso? Você reserva a passagem, tá? Mesmo sem tendo as milhas ou não. Você reserva a passagem. Se você tiver milhas, você também pode usar o Viagem Fácil. E aí você vai quitar essa passagem até 60 dias antes do voo. Logo, essa emissão aqui, tá? Essa emissão aqui, por exemplo, para o verão europeu, em junho de 26, por ser uma passagem tarifa World, você poderia pegar esse trecho de ida aqui em junho, de 1 a 5, não, peguei dezembro. Um trecho desse aqui de ida, ou um trecho desse aqui de volta, tá? Que fosse melhor para você. E você poderia reservar a passagem mesmo sem ter as milhas, né? Você vai pagar R$120 da taxa do Viagem Fácil. Isso reserva a passagem para você, garante o preço para você. Então, você vai ter garantido que você vai continuar pagando 113 mil milhas aqui nessa volta. E você tem que quitar essa passagem até 60 dias antes da viagem. Se você emite uma passagem para junho, você vai ter até abril de 2026 para quitar essa passagem. O que isso quer dizer, gente? A gente tá em agosto, né? Quer dizer que você já achou a passagem, você não tem milhas, você já achou a passagem, você já reservou a passagem e você tem até abril do ano que vem para você acumular as milhas para fazer essa emissão. Gente, é uma funcionalidade sensacional. Por quê? Porque aqui no Smiles, o Viagem Fácil funciona tanto para voos da Gol quanto das parceiras. Então, nesse exemplo aqui que eu acabei de dar para vocês, ó, é um voo de quem? Da Air France. Você pode usar Viagem Fácil. Lembra que a gente viu aqui, ó, uma outra emissão aqui do Smiles, ó. Olha aqui. Ah, por exemplo, ó, você poderia pegar essa ida aqui em junho com a Air Europa, certo? Com a Air Europa. E pegar aquela volta com a Air France. E aí você poderia chegar por Madrid, ficar uns dias em Madrid, faz um voo interno de Madrid para Paris, fica em Paris, e aí você volta de Paris para o Brasil com aquela outra passagem da Air France. Vocês entenderam? Então, assim, você poderia perfeitamente pegar essa passagem da Air Europa para Madrid, emitir essa passagem aqui, por exemplo, aqui, ó, para o dia 5 de junho de 2026. Essa emissão, essa passagem é uma passagem tarifa World. Você reserva ela agora e vai ter até 4 de abril do ano que vem para você quitar. Agora você vai pagar só as taxas de embarque e os R$120 do Viagem Fácil. E você pode vir aqui e emitir essa volta. Ó, na Air France, por exemplo, dia 14, dia 16 de junho. Você passaria aí 10 dias na Europa, no exemplo que eu dei, né? 15 dias na Europa. E aí, essa volta aqui também é em tarifa World. Aí, o que você faria? Iria para Madrid e para Paris. Ambas emitidas no Smiles. Só que tem Viagem Fácil, gente. Você teria até abril do ano que vem para acumular suas milhas. Então, você teria 9 meses para você acumular tranquilamente. Você conseguiria aproveitar as promoções de novembro da Black Friday. Você conseguiria aproveitar as promoções de março do mês do consumidor. Transferir tudo que você precisa em novembro ou em março. E em abril, você quitava a sua passagem. Então, olha a tranquilidade, gente, de quem tem o conhecimento. Você encontrou 2 passagens em tarifa World dentro do Smiles,
2 passagens com preço que está muito bom, na casa aqui de 115 mil milhas. Taxa de embarque super barata, porque é a taxa de embarque normal da tarifa World. Só vai pagar em abril, tem até lá para juntar as milhas. E já está garantida a sua viagem para junho do ano que vem, no verão europeu. Então, para vocês entenderem, gente, o alinhavo das informações. E aí, o que acontece? Você vai... deixa eu até anotar aqui, pra eu não esquecer de colocar isso aqui. Qual o alinhavo das informações, do conhecimento? Você consegue se planejar para quitar essa passagem. Porque a gente tá em agosto. Você tem Black November, né? Em novembro a gente tem as melhores promoções do ano. Depois, em março, você tem mês do consumidor. E aí você consegue juntar suas milhas, transferir. Dani, o que tem Black November e março com o mês do consumidor? As melhores promoções do mundo das milhas. São os 2 meses do ano, um no primeiro semestre, um no segundo semestre, que tem as melhores promoções do mundo das milhas. Então, você vai pegar maior bônus de transferência bonificada. Deixa eu anotar aqui, gente. Você vai pegar o melhor bônus de transferência bonificada. Você vai pegar o menor custo de compra de pontos e milhas. Então, vamos imaginar que você tem até abril. Mas você não conseguiu acumular tudo. Daí o que você vai fazer? Você pode comprar em novembro, na Black Friday. Você pode comprar em março, no mês do consumidor. E aí você completa suas milhas para você transferir. E tudo isso que eu tô falando aqui, gente, eu vou falar de forma muito mastigada para vocês, muito esmiuçada para vocês, dentro da imersão. Por isso que é tão importante, se você quer viajar para a Europa, quem aqui quer viajar para a Europa, gente? Quem quer viajar para a Europa? Todo mundo que quer viajar para a Europa precisa participar da imersão. E esse é o motivo dela ser tão baratinha, sabe, gente? Porque R$47 qualquer pessoa pode pagar, né? Então, qualquer pessoa que pensa em viajar para a Europa pode pagar R$47 na imersão, não é verdade? E aí, por isso que eu coloquei ela tão baratinha, para que o máximo de pessoas possível conseguisse se inscrever, tá? Então, assim, se você quer viajar para a Europa, por isso que eu perguntei quem aqui quer viajar para a Europa, você precisa participar da imersão, certo? Continua me contando aqui, gente, o que eu quero saber? De todo mundo que tá me assistindo aqui, quem já se inscreveu na imersão? Quem já se inscreveu na imersão? Deixa eu falar de uma outra coisa aqui com vocês sobre Latam PES. Latam PES, gente. Cadê? Aqui. Opa. Ó. Latam PES. Latam PES. Aqui. Ó, Salvador, Milão no Latam PES. 58 mil a ida, 58 a volta. O que acontece aqui no Latam PES, gente? Vocês sabiam que 100% das passagens que você encontra no site do Latam PES são em tarifas comerciais? E não tem problema, gente. O Latam PES, ele é super vantajoso em tarifa comercial. Diferente do Smiles e da Azul, que não são vantajosos em tarifa comercial. O Latam PES, ele é muito vantajoso em tarifa comercial, principalmente para a Europa. Por isso que a gente acha passagem para a Europa no Latam PES por 55 mil milhas, 58 mil milhas. E aí você vai dizer assim, Dani, mas é muito mais barato que no Smiles, que tá 110. Se lembra que o custo do milheiro no Latam PES é muito maior. Smiles você consegue gerar ali por 15, por 15,20, 15,50, estourando. Latam PES você não vai gerar por menos de 22, tá? Então, você precisa fazer o quê? Exatamente isso que eu tô dizendo. Aí a Renata tá dizendo assim, queria achar Paris em dezembro, Réveillon. Aí eu vou te perguntar uma coisa, Renata. Você tá buscando todo santo dia? Primeira coisa. Segunda coisa, você tá pesquisando todas as portas de entrada? Você tá olhando todos os programas? Gente, porque assim,
Não, eu quero ir para Paris em dezembro no Réveillon. A data mais concorrida do universo solar é viajar Natal e Réveillon. No mundo todo, gente. E mais o Réveillon. Por quê? Porque existem países na Ásia, no Oriente Médio, que não são cristãos. E aí eles não ligam pro Natal. Mas todo mundo tem evento de Réveillon, né? Então, o Réveillon é a data mais concorrida de viagens da face da Terra. Então, se eu quero viajar no Réveillon, o que eu preciso, gente? É óbvio que se eu tiver antecedência, muito melhor. Mas eu considero que a gente está em agosto, e agosto não é ruim, né? Difícil é ficar na dúvida e não tem ninguém para fazer reclamação e não tem como mandar mensagem no grupo, que sai mensagem somente administrador. Paguei o curso e nem consegui acessar. Paguei R$300. Não foi aqui comigo, Nelly. Eu não tenho nenhum curso de R$300, tá? Com certeza não foi aqui comigo. E aí, gente, é uma outra coisa. Eu vou abrir um parênteses para falar disso. Gente, se você compra um curso sem suporte, não tem suporte. Vocês estão entendendo? Se você compra um curso, se você quer um curso com suporte, se você quer um curso que tenha grupo de WhatsApp, se você Não, eu não tenho, nunca tive nenhum curso de R$300. Mas eu vou printar aqui, tá? E eu acho... Gente, pessoal que é meu aluno aqui, me diga aqui, me digam aqui, como é que é o suporte? Me digam, como é que é o suporte de vocês? Agora, o que acontece? Eu não tenho curso de R$300, gente. Eu não tenho nenhum curso de R$300, certo? Nenhum, zero, nenhum. E aí, o que acontece, gente? O que vocês precisam alinhar a expectativa? Os meus alunos do VMM, eles pagam R$1.500 no curso. E é um curso onde a gente tem um grupo de suporte. E lá, e aí? Tá todo mundo falando aqui, gente, o suporte quase imediato, tá? A Joyce tá dizendo, eu já te sigo tem um tempo e nunca teve curso de R$300. Eu não tenho curso de R$300, né? Eu não tenho curso de R$300. E aí, o que acontece, gente? Agora, se você compra um curso que não precisa ser meu, pode ser de qualquer pessoa, tá? E esse curso não tem suporte, vocês não vão ter suporte, gente. Vocês não vão ter suporte, né? Então, assim, é muito importante vocês entenderem isso. Isso um curso meu ou um curso de qualquer pessoa, certo? Um curso meu ou um curso de qualquer pessoa. Se você quer um curso com suporte, você vai precisar pagar mais caro. Se você compra algo que não tem suporte, você não vai ter suporte. É simples assim. Aqui, na imersão do dia 25 e 26 de agosto, uma aula ao vivo, dias 25 e 26 de agosto. O suporte é na aula ao vivo, gente. O suporte é na aula ao vivo. O suporte, ele não vai ser num grupo do WhatsApp. Eu não vou, de verdade, gente, eu tô sendo sincera com vocês, tá? Eu não vou, ninguém vai cobrar R$47 de uma aula e te dar um grupo de WhatsApp para você ficar tirando dúvidas. Vamos alinhar as expectativas das coisas. Teve uma pessoa hoje que me mandou um direct e disse assim, Dani, eu tenho medo de comprar a imersão e não ter suporte. Aí eu disse, você precisa entender o que eu estou te vendendo. Eu estou te vendendo uma aula ao vivo. E na aula ao vivo você vai poder tirar dúvidas comigo. Depois disso não tem suporte. Exatamente. Depois disso não tem absolutamente nada de suporte. Aí quem comprar gravado vai ter acesso à gravação por 10 dias. E nesses 10 dias, a pessoa pode tirar dúvidas nos comentários do Hotmart. Se deixar um comentário no Hotmart, você vai ser respondido. Por quê? Porque a minha equipe, gente, responde todo santo dia. Todo santo dia. Então, quem comprar só a aula ao vivo, o único suporte que vai ter
é tirar dúvidas na aula ao vivo. Dani, mas eu fiquei com dúvida depois. Não, o que você comprou não tem suporte. Dani, mas eu quero uma coisa com suporte. Então, você compre a gravação, e lá na gravação, durante 10 dias, você vai poder tirar dúvidas nos comentários. Dani, mas eu quero tirar dúvida num grupo de WhatsApp. Não existe grupo de WhatsApp. Eu não estou te vendendo uma imersão com grupo do WhatsApp. Vocês entenderam? Quem quer suporte, inclusive meu, quem quer um grupo de WhatsApp para poder conversar, quem quer ter aula ao vivo todo mês, tem que comprar o curso completo, gente. Então, assim, a gente precisa entender que a gente leva o que a gente compra. E que muito custa o que muito vale, né? Essa imersão, ela facilmente, só a aula ao vivo, vocês podem ver lá, ela custa R$ 497. Com a gravação, ela custa R$ 997. Mas eu estou fazendo o quê? Nesses 2 dias, e para quem comprar durante esses dias, só para assistir ao vivo, R$ 47, é super simbólico. E para assistir com a gravação e ter 10 dias de suporte. Suporte onde? Na aula ao vivo, nos comentários da aula gravada, que aí você deixa a dúvida por escrito no comentário da aula gravada. E na aula tira dúvidas uma semana depois. Aí você tem suporte, aí você tem acesso a mim, aí você tem acesso à minha equipe. Fora disso, você não vai conseguir tirar dúvida, né? Fora disso, não vai conseguir tirar dúvida. Vocês entenderam? Né? Então, assim, é bem importante a gente alinhar as expectativas. Aneli, eu sinto muito, eu tenho certeza que não foi um curso meu. Eu não tenho curso de R$300. E aí eu sinto muito pela sua experiência ruim, né, que você teve. Não acredito que seja comigo. De qualquer forma, eu já fiz o print aqui, né? Eu já fiz o print aqui porque eu vou checar, certo? Voltando então ao assunto das emissões. A Rezane tá dizendo, volta Zurich Rio 87K com bagagem na Latam. Já tenho milhas lá, compensa? Qual o seu custo do milheiro? Né? Qual o seu custo do milheiro, Rezane? É a primeira pergunta. Quanto tá essa mesma passagem pagante? É assim que a gente sabe, gente, se a passagem vale a pena. Eu não acho 87K ruim, não. Principalmente se está emitindo só a volta. Em 99% das vezes que a gente emitir no Latam PES, se você emitir só um trecho, vai ficar mais caro do que emitir de volta. Vocês entenderam? Em 99% das vezes. 87% no Latam PES não é ruim. Qual seria o normal para Zurich? 60 e pouco? 65, 67? Ó, vamos ver aqui. Quanto seria o normal para Zurich? 50 e pouco, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou escrever aqui, ó. Zurich. Zurich. Vou mandar buscar. Aí eu coloco aqui, ó, os mais recentes. Mais recentes aqui. Emissão no Latam PES foi postado 4 semanas atrás. Essa aqui para Zurich. Tava quanto, ó? 67 a ida, 64 a volta. Essa é a média, sabe? Do ida e volta para Zurich. Gente, onde é que eu tô olhando, né? Muita gente pergunta aqui no meu site. Esse aqui, ó, é o site Daniela pelo Mundo. Estão vendo? Ó, é o site que tem o aplicativo Daniela pelo Mundo. Aí aqui dentro a gente tem uma comunidade que chama Emissão Europa. Emissão Europa não, tô doida. Emissões pra Europa, aqui ó, Emissões Europa. Daí é nesse site que eu tô olhando, aí foi aqui que eu cliquei Zurich. Então assim, eu não acho 87 ruim, não. Não acho, não.
Depende aí do teu custo do milheiro, depende da passagem pagante. Uma coisa que vocês têm que entender, que é importante a gente fazer, é essencial, na verdade. Sempre que você olhar uma passagem com milhas e você pensar assim, será que essa passagem tá boa? Será que essa passagem tá cara? O que você faz? Olha quanto que essa passagem tá pagante, vê o teu custo do milheiro e vê quanto é que essa passagem vai sair para você. Vocês entenderam? Por quê? Porque aí você compara. Então, vamos imaginar assim, que a passagem esteja 100 mil milhas no Smiles. Quanto que tá pagante? Ah, Dani, pagante tá R$2.000, certo? Quanto que são 100 mil milhas do Smiles? Se você for comprar hoje, 1.500. Então, com milhas, está mais barato que pagante. Agora, vamos imaginar assim, quanto que tá a passagem? Tá 100 mil milhas, R$1.500. Quanto que tá pagante? Ah, pagante tá 900. Então, pagante tá mais vantajosa do que com milhas. Vocês entenderam? É esse raciocínio que você vai fazer, essa comparação que você vai fazer para saber se a passagem com milhas tá boa. A gente tem uma média de preços, mas quando tá fora dessa média de preços, aí é isso que a gente vai fazer. Para saber se tá boa, a gente olha, converte as milhas em dinheiro e compara com a passagem pagante, tá, gente? E aí a gente vai falar um pouco disso lá dentro da imersão também, né? Por quê? Porque sempre que eu acho uma passagem, para eu saber se ela tá boa, eu tenho que olhar qual o meu custo do milheiro, quanto que tá essa passagem com milhas, quanto que tá essa passagem pagante, né? Porque aí eu vou conseguir saber se é mais vantajoso ou não. Quer ver um exemplo? Essa semana, uma aluna queria emitir uma passagem. Não era urgente, ela podia esperar. Quanto que tava a passagem, gente? 100 mil milhas no Smiles. Quanto que é 100 mil milhas no Smiles? R$1.500. Quanto que era a passagem pagante? R$1.500. Não tava mais caro, mas não tava mais barato. Então, nesse caso, ela tinha que comprar as milhas, tá? Ela não tinha as milhas, ela ia precisar comprar 100% das milhas. Então, não tinha sentido, não era vantajoso ela comprar essas milhas do Smiles por R$1.500. Por quê? Porque estava caro no Smiles por 100 mil milhas e pagante saía R$1.500. Daí, gente, se é elas por elas, vale muito mais a pena você fazer pagante. Por quê? Porque como a passagem é pagante, dependendo da classe tarifária, você ainda vai acumular milhas com essa passagem. Então, assim, se você precisa comprar milhas, você sempre tem que olhar. Ah, eu vou comprar milhas, né? Eu vou comprar 100% das milhas. Você sempre vai ter que olhar quanto é que tá pagante e quanto eu vou gastar para comprar as milhas. E aí você precisa esperar o momento certo de comprar, né? Que é o momento em que acontecem as promoções de compra de pontos e milhas. Então, você tem que esperar esse momento certo para você comprar. Quando empata, gente, fica no 0 a 0, significa o quê? A pagante é mais vantajosa, porque dependendo da tarifa, não é toda passagem pagante que acumula milhas, viu, gente? Mas dependendo da tarifa, você ainda vai conseguir acumular milhas. Vocês entenderam? Então, esse raciocínio que você tem que fazer. E aí, uma outra coisa que é bem importante. Ela tinha que comprar milhas, tá? E aí eu disse pra ela assim, mas se você tem que comprar milhas, você pode comprar da Azul, você pode comprar do Smiles, ou você pode comprar do Latam Pay. Você não precisa comprar do Smiles. Quanto que tá essa passagem na Azul? Isso foi ontem. Porque hoje também tem uma promoção da Azul para poder comprar milhas com esfera. E na promoção de compra de milhas da Azul com esfera, tá saindo mais ou menos R$13 o milheiro. Então, assim, gente, eu tenho que comprar milhas. Se eu tenho que comprar milhas, então a minha passagem eu posso emitir no Smiles, eu posso emitir na Azul, eu posso emitir no Iberia Plus, eu posso emitir no Latam Pass. Qualquer um desses. Você não precisa focar só em um programa, vocês entenderam? Porque às vezes vocês fazem isso. Você não tem milhas. Quando você tem milhas é diferente, né? Se você já tem milhas na Azul. Dani, eu já tenho milhas na Azul, eu quero ir para a Europa. Então você já tem as milhas.
mas está faltando um pouquinho. Eu vou comprar as milhas para completar a minha emissão. Aí, concorda que é diferente? Você já tem milhas e vai comprar um pouquinho da Azul para completar a sua emissão, ok? Agora, se você tem que comprar 100% das milhas, você pode comprar em qualquer programa. Então, você pode emitir sua passagem para a Europa no Smiles, você pode emitir a ida no Smiles e a volta na Azul, você pode emitir a ida no Iberia Plus e a volta na Azul. Você pode emitir ida no Smiles e volta no Iberia Plus. Por que você não vai comprar? Então, se você vai comprar, você compra em qualquer lugar. Você não precisa ficar pensando só em um programa. Por isso, gente, que é importante, tá? Vocês prestem atenção no que eu vou falar agora. É importante você saber pesquisar nos 4 programas principais para você ir para a Europa. No Smiles, na Azul, no Latam Pass e no Iberia Plus. Porque quando você precisa comprar milha, você pode comprar em qualquer um deles. Uma outra coisa bem importante que às vezes a gente não pensa. Dani, eu não tenho milhas, tá? Não vou aprender esse negócio de milhas, porque eu não tenho milhas. Então, esse negócio de milhas não serve pra mim. Mas você viaja e paga passagem pagante. Pô, aprenda a comprar milhas. De repente, só com a estratégia de comprar milhas e emitir a passagem, você economiza aí 30%. Então, você vai viajar, sua família inteira, tá 20 mil pagante, você economiza 6 mil reais numa estratégia só. Você não precisa, de repente, fazer tudo aquilo que eu ensino de acúmulo dentro do curso. Dani, eu tenho preguiça de fazer compra bonificada. Dani, eu não quero usar cartão de crédito. Tem gente assim, viu, gente? Então, tudo bem também. Dani, a única coisa que eu quero fazer é comprar milhas. Eu tenho alunos assim, gente, que a única coisa que quer fazer é comprar milhas. Ele não quer fazer compra bonificada, ele usa o cartão, mas ali dentro da naturalidade dele. Ele não quer fazer compra bonificada, ele só quer assistir a aula de compra de milhas, tá? E emitir a passagem dele. Mas as milhas de cada programa tem preço diferente. Sim, qual o problema? Ter preço diferente? Não tem problema nenhum as milhas terem preço diferente, tá? Por quê? Porque por isso que você tem que buscar em todos. Porque de repente tá 100 mil no Smiles, mas tá 40 mil no Latam Pass. E aí comprar 100 mil no Smiles é R$ 1.500. 40 mil no Latam Pass é 1.000. Então é muito melhor você comprar 40 mil no Latam Pass do que 100 mil no Smiles. Se você não aprende a buscar nos 4 programas, você vai ficar encafifado só com um e vai querer só comprar daquele um. Dani, boa noite. Você prefere buscar companhia por companhia ou usar algum aplicativo ou programa? As duas coisas. Aqui na imersão eu vou mostrar exatamente como eu faço para vocês fazerem na prática de vocês. A gente usa de forma auxiliar, né? Eu uso o Ciats Aero, eu uso o Ciat Spy, eu uso o Fly Connection de forma auxiliar. Mas o pega para capar mesmo é programa por programa. Agora, depende do que eu vou buscar, né, gente? O que eu quero? Onde é que estão minhas milhas? Então, depende. O que eu quero é Smiles, eu uso uma coisa. O que eu quero é Azul, eu uso outra coisa. O que eu quero é Latam Pass, eu uso outra coisa. O que eu quero é Iberia Plus, é diferente. Se eu quero tabela fixa do Latam Pass, outro sistema. Então, assim, gente, esse é o problema do mundo das milhas. Emitir passagem com milhas é totalmente diferente de pagante. Totalmente diferente, né? Então, a gente não vai entrar num lugar só e vai colocar lá assim, João Pessoa, Lisboa. E vai aparecer as passagens tudinho ali. Não existe. Sabe aquela conversa? Sabe aquela conversa de aperte um botão... Sabe aquela conversa assim? Aperte um botão e ache as passagens da sua vida? É mentira, gente. Quem fala isso é uma pessoa que eu gosto muito, muito mesmo.
Mas é mentira. Não existe apertar um botão e achar uma passagem. Vocês acham que se existisse um software, um programa, um site que você apertava um botão e achava passagem, todo mundo estava usando ele? A gente tava fazendo papel de trouxa? Pelo amor de Deus, gente. Quem não quer a facilidade? Todo mundo quer, mas não existe. Ó, a Meire dizendo, 6 horas de aula por R$ 47 é um presente de mãe. Um super presente de mãe. Viu? Um super presente de mãe. Então, são pontos que vocês têm que entender, né? Por quê, gente? Porque comprar milhas é vantajoso. Não é cilada bino comprar milhas para emitir passagem para a Europa. Acabei de dar exemplo para vocês, né? A passagem... Gente, eu coço meu nariz, que eu já operei ele, e ele coça. É porque me mandaram uma vez em direct reclamando que eu coço o nariz. Não aguento, gente, eu vou coçar. Me mandaram... Não, quando a nossa passagem para Madrid, de janeiro do ano que vem, pagando 5 mil. Oliveira não tinha Avios no Iberia Plus, gente. Então, o dele vai ser 100% compra de milhas. Eu emiti com os meus Avios, mas ele vai ter que comprar para me pagar. Eu não tô precisando agora, não comprou. Mas ele tá me devendo, vocês entenderam? Tá ouvindo, né, Oliveira? Ele tá me devendo os Avios. E na hora que eu precisar, que ele for pagar, ele vai comprar os Avios para me devolver. E aí, a preço de hoje, gente, ao invés de gastar 5 mil por pessoa, ele vai pagar a dele, a da filha, a da outra filha, do filho. 4 passagens. 20 mil reais. Ele não vai gastar 20. Ele vai gastar mais ou menos 10. Na verdade, uns 8.800. Vocês entenderam? Comprando 100% das milhas. É claro, gente, que a vida de Oliveira é muito mais fácil do que a de vocês. Porque a Oliveira tem eu, tem a mim. Eu entro lá, eu sei da promoção, eu entro lá, né? E aí eu digo a ele, ó, hoje é bom pra comprar, vou comprar, passar no seu cartão, me dá o cartão. E aí a gente compra, né? Então a vida dele é muito mais fácil do que a de vocês. Ele não tem que aprender porque tem a mim pra fazer. Você não tem ninguém pra fazer, você tem que aprender por conta própria. E aí você vai lá e compra suas milhas para emitir sua passagem para a Europa, tá? Para a Europa. Gente, antes da gente encerrar, eu quero falar aqui da promoção do UOL. Então, quem ainda não se inscreveu, gente, como diz a Meire, 6 horas de aula por R$ 47 é um presentão de mãe. E aí, quem quer tirar dúvida depois da aula, quem quer algum tipo de suporte, quem quer acessar a aula gravada, compra a versão premium, tá? Quem é Oliveira? Oliveira é meu marido, gente. É o Gaspar. Sim, deixa eu pegar aqui a promoção do UOL pra eu mostrar pra vocês e comentar. Transferência bonificada. Oliveira é meu marido. Meu marido, meu sócio na empresa, né? Ajuda aí os alunos no suporte técnico. Deixa eu achar aqui, que eu já abro direto. Ó, gente, ainda tô na dúvida. Ou é bom pro Japão? Excelente. Jane, você é aluna do VMM, né? Assiste a aula de Europa e Japão. Europa, tô doida. Assiste a aula de Coreia e Japão. Coreia e Japão. Você é aluna do VMM. Oliveira é o chefe. Muito bem. É isso mesmo, gente. Oliveira é o chefe. Ele que manda em mim. Aqui, ó. A Amareto foi perfeita. Oliveira é o chefe. Ó, gente. Então, Jane, eu tenho quase certeza absoluta que você é aluna, né? Se você é aluna, assiste a aula Japão e Coreia. Se você não for aluna, assina a aula, compra a aula gravada para poder assistir. Ó, gente, essa aqui é a promoção do UOL. UOL é o programa da Accor, que é o Accor Live Limites. E UOL, gente, ele é imbatível para a Europa, tá? Assim, UOL é a melhor estratégia para a Europa. Ó, a Jane disse que ela é aluna. Assiste a aula, anota aí, Jane. Assistir a aula
Milhas Clay, Japão, tudo sobre a minha viagem do Japão e da Coreia. Como é que funciona, gente, essa promoção do UOL? Então, UOL é um programa de hospedagem, tá? Ele vai servir exclusivamente para hospedagem. Hospedagem no mundo inteiro, no mundo inteiro. Só que para a Europa, ele é imbatível. Na verdade, gente, quando você vai viajar, se tiver um hotel do UOL, comparando hotel com hotel, ele vai ser imbatível, tá? UOL vai ser imbatível. A única chance que tem de UOL não ficar imbatível é se você comparar, por exemplo, um Airbnb com hotel. Mas comparando hotel com hotel, UOL vai ficar imbatível. E aí, quem é que transfere para o UOL? Livelo, Esfera, Smiles, Azul, Latam Pés, BRB, mas nem todos são super vantajosos. Mas essa promoção aqui, ela é uma promoção imperdível. Como é que funciona essa promoção? Você pega suas milhas do Smiles, transfere para o UOL. Quando você transferir, é uma promoção de transferência bonificada, é uma promoção nível imperdível, tá? Olha aqui. Essa oferta é imperdível no cenário 3. Assine o UOL Signature. 15% de bônus para todo mundo, mais 10% de bônus para quem assina o UOL Signature. UOL Signature, gente, é uma espécie de clube, tá? Então, é o clube do UOL. No caso, você pode assinar o de R$71, assina um mensal, R$71, e cancela depois que os pontos e os bônus entrarem, tá? Um uso por pessoa, ou seja, você só pode transferir uma vez. E qual é o conversor? Ou seja, quantas milhas Smiles eu mando para receber um ponto UOL? Eu mando 6,5 milhas Smiles. Se eu tiver clube Smiles, eu mando 6,5 milhas para receber um ponto UOL. Então, 6.500 milhas Smiles geram 1.000 pontos UOL. Para quem é clube Smiles. Para quem não é clube Smiles, o conversor é 8. Então, nessa promoção, o conversor ele é reduzido para 6,5. E além de reduzir o conversor, você ainda tem o quê? 25% de bônus. Qual a economia que você faz? Aqui, ó, cenário 3, né? Ó, cenário 3, imperdível. Quanto de economia? 35% no mínimo. No mínimo, 35% de economia. Tá? Aqui, a gente considerou o milheiro a 16,10. Vou até falar com a minha equipe. Se o seu milheiro for 15,50, se o seu milheiro for 15, se o seu milheiro for 13, a sua economia vai ser maior ainda. Certo? Então, aqui, considerando um milheiro Smiles de 16, você tem uma economia de 35% na sua hospedagem. Então, você imagina o seguinte. Você vai viajar para a Europa, sua hospedagem custa R$10.000. Que é fácil, hein? R$10.000 de hospedagem na Europa. É nos Astrais. R$10.000. Daí, o que vai acontecer? Você tem 35% de economia. Você consegue economizar 3.500 com hospedagem. Né? Então, vamos imaginar o meu exemplo de Madrid. Lá na passagem, gente, eu já estou economizando 20.000. Os 20.000 da passagem que eu economizei, eu já pago o hotel. E aí, o meu hotel, que era 20.000, porque nós somos 7 aqui em casa, o meu hotel, que era 20.000, eu agora vou economizar 7.000. Então, eu vou pagar 14. Então, a passagem era 35, eu vou pagar 15. O hotel era 25, eu vou pagar... Era 20, eu vou pagar 14. E aí, agora eu já tô economizando 20 da passagem e 7 da hospedagem. 27. E aqui, gente, eu não tô fazendo uma conta viajante, não. Eu tô considerando aqui, ó, esse cenário aqui, tá? Vale a pena, quem não tem milhas no Smiles, vale a pena comprar para transferir? Não tem nenhuma promoção em vigor que seja vantajosa. Hoje não vale a pena. Gente, só vale a pena se o seu milheiro for barato. Se você comprar milhas do Smiles cara, acabou a vantagem do UOL. Você precisa de milhas baratas. Você precisa de milheiro barato, né?
E aí, a Mariana Cacheta, a gente hoje falou no direct, e ela até, eu falei, semana que vem eu tenho aula do VMM, aula mensal, e a nossa conversa foi justamente mais ou menos sobre isso daqui. Eu vou fazer uma aula sobre como reduzir seu custo milheiro. Por quê, gente? Porque pra mim é muito óbvio como é que reduz custo de milheiro. Pra mim é muito óbvio que o tempo todo você tem que estar pensando em reduzir custo do milheiro. Mas não é óbvio pra vocês. Vocês entenderam? Não se compra milha, gente. E aí eu tô falando pro bem de vocês, assim, pra salvar vocês de jogar dinheiro fora. Você não compra milhas. Eu às vezes penso assim, tipo, se eu respondesse que é vantajoso, se eu fosse uma pessoa má, uma bruxa, e quisesse o seu mal, e eu dissesse, compre, vai lá na promoção de 350% de bônus e compre tudo. Você ia estar fazendo um péssimo negócio, mas você vai acreditar em mim? Você tem que saber como é que faz, gente. Né? Vocês têm que saber como é que faz. E aí, o foco tem que ser reduzir milheiro. Por quê? Olha aqui, ó. No exemplo aqui do post, esse aqui é o post, gente, do curso, viu? Lá da nossa comunidade. Se o milheiro do Smart 16 e 10 para hoje em dia é caríssimo, tá? O máximo estourando tem que ser 15,50. Com 16 e 10 vai dar 34,60. Faz uma imersão para ensinar a reduzir custo do milheiro. Vou fazer dentro do VMM, gente. Estratégia avançada. Vocês só vão encontrar estratégia avançada dentro do curso. Não tem nem perigo. Assim, não existe nenhuma chance de eu fazer esse tipo de imersão. Vocês entenderam? Tá? Por quê? Porque a grande maioria de vocês, com todo amor do mundo, não vai acompanhar o que eu vou falar. Você tem que ter uma base, né? E aqui no Instagram os níveis são completamente diferentes. Dentro do VMM também, porque cada um tem seu ritmo de estudo. Mas lá eles têm como nivelar. Lá eu falo isso, isso e isso. Mas assiste essa aula. Se você não assistiu, vai assistir. E aí tira a dúvida comigo. Eles me têm lá semana que vem. Então, se eu faço uma imersão amanhã dentro do VMM sobre reduzir custo do milheiro e um aluno ficou boiando, no outro dia eu tô com ele lá no grupo do WhatsApp. E aí eu vou dizer, assiste a aula X. Aí ele vai assistir. Aí ele vai dizer, Dani, eu não tô entendendo tal coisa. Aí eu vou dizer, assim, assim, assado. Né? Não adianta eu soltar uma bomba de informação assim pra vocês. É diferente de busca e emissão. Busca e emissão para a Europa. Olha o quanto eu nichei a nossa imersão. Busca e emissão de passagem para a Europa. É altamente específico. Então, eu vou te ensinar uma coisa altamente específica. Né? Eu vou te ensinar a mapear, eu vou te ensinar a buscar, eu vou te entregar mastigado tudo que você precisa saber. Diferente de estratégia. Vocês entenderam? Diferente de estratégia. Então, assim, gente, essa promoção do UOL, nesse cenário aqui, ou seja, você tem que ser Clube Smiles ou Diamante, Clube Smiles ou Diamante, e você tem que assinar o UOL Signature. Super vale a pena, é imperdível na verdade. O que é imperdível? A promoção do Smiles com UOL. Dani, Livelo. Não, a gente tá falando de Smiles com UOL. E Azul, não, a gente tá falando dessa promoção de Smiles com UOL. Cada promoção é uma promoção. E Esfera, não, a gente tá falando de Smiles com UOL. Quando sair Livelo, vocês analisam Livelo. Quando sair Esfera, a gente analisa Esfera. Quando sai não sei o que, a gente analisa. Vocês entenderam? Não tem promoção hoje para transferir do Livelo para o Smiles. Presta bem atenção numa coisa, gente. A gente precisa ser intencional em tudo que a gente faz. Semana passada, a gente saiu a promoção do Latam Pés com o em junho, a gente tá em agosto. Em junho, saiu promoção Livelo e Latam Pés. Eu transferi do Livelo e Latam Pés em junho. Pensando em quê? No dia que sair uma promoção do Latam Pés para o UOL, eu vou transferir. Eu transferi do Livelo para o Latam Pés em junho, com a estratégia de enviar para o UOL na próxima promoção. Quando é que saiu? Agosto. Eu esperei 2 meses.
Semana passada saiu Latam PES e UOL. E semana passada saiu Livelo e todos os bancos. Eu comprei milhas no Livelo, transferi para o Smile semana passada, porque a gente já sabia do spoiler que hoje iria sair a promoção de transferência para o UOL. Então vejam, semana passada eu me antevi à promoção de hoje. Eu não tinha certeza absoluta que ela iria acontecer, era um spoiler, né? Era um fuxico, era um comentário, era uma probabilidade. Mas eu me antevi na semana passada. Saiu a promoção, o milheiro do Smiles estava barato. Eu comprei as milhas do Smiles semana passada, transferi na semana passada para transferir na promoção do UOL que esperava-se que saísse hoje. Então vejam que eu deixei a minha casa arrumada. Eu pensei na minha estratégia. Daí hoje tem uma promoção com a Azul. Hoje tem uma promoção da Azul. O milheiro da Azul com esfera está em torno de R$13. Eu já me antevejo, eu já monto a minha estratégia. Eu vou comprar milhas na Azul amanhã. A promoção vai até dia 17. Eu vou comprar milhas na Azul, porque eu já montei uma estratégia para o uso dessas milhas. Tanto de emissão de passagem, quanto de envio para o UOL. Quando que eu vou enviar no UOL? Quando sair uma promoção. Provavelmente vai sair a promoção quando? Talvez esse mês, por causa do Transfere e Ganha do UOL, que fez semana passada Latam, fez essa semana Smiles, a gente pode ser que saia semana que vem, pode ser que saia semana que vem com a Azul. Sair semana que vem, ótimo, né? Não temos spoilers. Se não sair semana que vem, eu espero para novembro. Dani, mas você tá comprando milhas em agosto para transferir em novembro? Exatamente. Porque eu estou pensando nas minhas viagens de 2023. Então, gente, eu vou costurando as minhas estratégias. Não é aleatoriamente, não pode ser. Saiu a promoção Smiles e UOL, eu fico desesperada e aí eu vou comprar milhas caras e aí eu vou transferir do Smiles do Livelo para o Smiles. Não tem promoção para transferir hoje, não tem como. Hoje não tem como. Quem queria estratégia com UOL tinha que ter transferido semana passada, né? Dani, tem algum spoiler Livelo com a Latam para os próximos dias? Não, com certeza novembro, né? Gravem as datas que tem as promoções. E aí você programa sua estratégia para as datas das promoções. Então, teve em junho, a gente já sabia. Teve em março, a gente já sabia. Quando vai ter? Minto. Setembro. Setembro pode ter. Porque setembro é aniversário do Latam PES. Ó, a Isa tá dizendo. Para ter estratégia, precisa ter os conhecimentos necessários para tomar as decisões certas nos momentos certos. Exatamente, gente. Aí, a Isa completou, né? Por isso que estar no ambiente onde as informações chegam no momento necessário faz toda a diferença, né? Aí a Isa dizendo, também vou comprar, milheira azul a R$3, tá muito bom. E ela vai comprar para transferir também pensando nas hospedagens do ano que vem. Então, gente, ela vai viajar esse ano? Não, mas ela já está se antecipando. Então, assim, a gente se antecipa, gente, e aí você vai montando sua estratégia. Né? Por quê? Porque você não pode fazer o contrário. A gente sobe uma escada do primeiro degrau pro último. Você não pode querer ir do último pro primeiro. Vai dar errado, vai dar errado. Então é bem importante vocês criarem a estratégia na cabeça de vocês, né? Por quê, gente? Porque o mundo das milhas é um quebra-cabeças. Um quebra-cabeça você vai montando, você vai encaixando as peças. E aí você vai ali, ó, né? Então, por exemplo, eu não tô precisando de pontos. Eu disse pro Oliveira, ó, eu não preciso, vamos ver, esperar novembro. Novembro, se eu precisar, e acho que eu não vou precisar,
Então, não compro novembro. Aí eu vou comprar quando? Em março. Vocês estão vendo que esposa legal? Por quê? Porque eu sei que em março vai ter de novo. Mas eu já me antecipo na minha necessidade. Ó, a Vanessa também é aluna, tá dizendo, eu tô fazendo cofrinho no UOL para a próxima viagem ano que vem para a Europa. Né? Então, assim, gente, UOL para a Europa é imbatível, desde que um dos hotéis da rede te atenda, né? Eu sempre falo isso. Se você quer um hotel boutique específico, se você quer... Por exemplo, ó, a Vegana tá dizendo, viaja agora para Paris e queria ver 2 noites de hotel pela Azul. Se você pesquisar Azul e pesquisar All é imbatível. All sempre vai ser mais barato, gente. Mas sim, você pode fazer na Azul, já que não tem promoção para mandar pro All, né? Tá? Dani, já tem spoiler da promoção da Ibéria? Se for promoção em transferência bonificada, setembro, né? Setembro é aniversário do Esfera. Gente, notem o seguinte, se vocês se planejam, se vocês se programam, vocês não precisam de spoiler. A gente tem, assim, algumas coisas que são recorrentes. Aí vocês planejam para elas, o que vier a mais é lucro. Março é mês do consumidor, junho é aniversário do Livelo, setembro é aniversário do Esfera e do Latam Pés, novembro Black Friday. Então, dentro dessas janelas de oportunidade, você já consegue se programar e se planejar. E aí, gente, vocês estão vendo que tudo está relacionado com emissão, né? Então, na imersão, não vou falar sobre isso tudo que eu falei aqui com vocês, gente. Não tem tempo de falar de estratégia de acúmulo, estratégia... Não. Lá na imersão, a gente vai ser mais prático e mais objetivo, porque a ideia da imersão é essa, é te entregar um conteúdo pronto e direcionado. É te mostrar, ó, as portas de entrada para a Europa são essas e as melhores emissões para essas portas de entrada são essas. Se você quer ir para a Itália, desfoca do Smiles, foca no Latam Pés. Você quer ir para a Espanha, foca no Iberia Plus, foca na Azul, foca no Latam Pés. Esquece Smiles, Smiles vai ser raro. Quais são as companhias dentro do Smiles que tem tarifa Word? XYZ. Quais tem tarifa comercial? ABCDE. Então, essas aqui você esquece. Se na sua pesquisa só aparece essas, esquece, deixa de lado, busca outra coisa, tá? E vamos buscar na prática, né, gente? Semana que vem, o que acontece? Quando vocês compram a imersão, vocês já recebem uma mensagem do meu suporte. Para você entrar no grupo do WhatsApp, com o link para você entrar no WhatsApp, é automático, tá? O grupo é fechado, você não vai conseguir falar lá no grupo, tá? Você não vai conseguir falar lá no grupo. Mas o grupo é para quê? Para enviar avisos, enviar o lembrete de aula, enviar link da aula. E aí, o que acontece, gente? Na véspera da imersão, na sexta-feira antes, eu vou mandar um formulário lá no grupo do WhatsApp. É importante vocês estarem no grupo. Por quê? Para eu ver as necessidades de vocês e as dúvidas de vocês. Vocês concordam que vai ser impossível? A nossa previsão são mais ou menos 400 alunos assistindo a imersão. Então, vai ser impossível. É impossível todo mundo perguntar para mim ali. Até porque tem gente que tem vergonha, né? Tem gente que tem vergonha. Então, eu vou colocar no formulário. Por quê? Para que no formulário você coloque a sua necessidade, então você já vai me contar. Dani, eu tenho milhas em tal lugar e eu quero ir para tal lugar. Ô, Dani, eu não tenho milhas em lugar nenhum, sei lá. Você vai preencher o formulário lá, tudo de marcar. E eu vou deixar um campo livre de dúvidas, para você escrever todas as perguntas que você quiser. Por quê, gente? Porque eu vou mapear essas perguntas para já tentar trazer as respostas, já tentar trazer o conteúdo da aula, respondendo essas dúvidas de vocês. Para que a aula em si, a imersão em si, a aula, quando eu estiver falando, já tire ali 90% das suas dúvidas. Fique 10% só para você me perguntar no chat, para você me perguntar no microfone, para você tirar a dúvida comigo, vocês entenderam? Então, a gente já vai fazer esse formulário. E outra coisa, eu vou fazer um formulário e no formulário eu vou querer saber destinos, né? Para onde você quer ir? Por quê? Porque, de repente, ninguém que vai fazer a imersão quer ir para Suíça. De repente, ninguém quer ir para Suíça. E aí eu vou ficar dando exemplos com a Suíça, não vai ser útil para ninguém. Mas, de repente, todo mundo quer ir para Itália,
De repente, um monte de gente quer ir para Estocolmo, um monte de gente quer ir ver a aurora boreal na Finlândia. E aí eu vou trazer esses destinos que vocês desejam para os exemplos da aula, né? Porque aí fica muito mais prático. E eu vou conseguir trazer também alguns cases. Aí quem comprou gravado vai ter uma aula Tira Dúvidas no dia 2 de setembro, certo? Nessa aula Tira Dúvidas eu não vou dar aula, eu vou só tirar as dúvidas de vocês. Então quem comprou gravado vai poder virar para mim e falar assim: Dani, teve a aula, nessa uma semana de aula eu busquei a minha passagem, mas eu não estou entendendo XYZ. Eu vou tirar a sua dúvida. Aí, outra pessoa vai falar: Dani, minha dúvida já é outra. Minha dúvida é ABCDE. Eu vou tirar a dúvida. Então, nessa aula ao vivo, você vai ter a chance de ter ali 5 minutos de mentoria individual comigo, para eu tirar a sua dúvida. Vocês entenderam? Tá? Exatamente isso que vai acontecer. Por isso que se eu fosse vocês, eu comprava a versão gravada. Até o dia da aula, gente, quem comprou só o ao vivo pode adicionar a gravação. Você pode falar lá no WhatsApp, o mesmo WhatsApp de quem é administrador lá do grupo, ou o mesmo WhatsApp que te deu as boas-vindas e te mandou o link do grupo do WhatsApp. Você pode falar lá e dizer assim: olha, eu quero comprar só a gravação. Daí, você pode comprar só a gravação, porque aí você já assiste o que tem lá de aula gravada, e eu super recomendo. 3 aulas de passo a passo de busca e emissão. E a gente ainda vai ter uma aula Tira Dúvidas, que você vai poder fazer a minha pergunta e eu vou responder só você. Aí eu vou, próxima dúvida, vou responder só aquele. Próxima dúvida, então mais ou menos 5 minutos por aluno, para eu tirar só a sua dúvida na aula Tira Dúvidas. Por quê? Porque a gente vai fazer a aula, você vai estudar antes. Você vai preencher o formulário, todo mundo, viu, gente? Inclusive quem anda ao vivo. Eu vou saber os destinos de vocês, vou saber os programas que vocês têm pontos e milhas, e vou saber as dúvidas de vocês. Vou trazer isso pro conteúdo da aula ao vivo. E aí depois a gente tem mais uma aula para vocês tirarem mais dúvidas. Porque o objetivo, gente, é que a aula ali ao vivo, você já tire 90% das suas dúvidas. Na hora que eu tô explicando. Que aí fica pouquinha coisa, vocês ficam menos coisas, né? Não é que fica pouquinha coisa. A demanda de dúvidas seja menor. Por quê? Porque você já colocou a sua dúvida no formulário e eu já sei a sua dúvida. Eu já sei se ela está respondida na aula. Vocês entenderam? Vai ser dessa forma que vai funcionar. Dani, quem é aluno precisa fazer a inscrição da imersão? Ana, não precisa. Quem é renovante, Black, Pro 1, Pro 2 e Pro 4 tem acesso à imersão ao vivo e gravada. Quem é turma 7, 8, 9 e 10 não tem essa imersão de bônus, mas eu vou liberar para vocês assistirem ao vivo. Dani, mas eu sou aluna e quero gravado. Aí tem que comprar só a gravação, aí custa R$ 97,00 só a gravação, tá bom? Ao vivo é bom, tá sendo liberado para vocês. Todo mundo que é aluno pode assistir. Quem é pró não precisa. Dani, não sei qual é a minha turma. Olha o nome do grupo do seu WhatsApp. Dani, como me inscrevo na imersão? Digita 2508 aqui nos comentários e faz a inscrição. E aí, gente, vou dar um último recado para vocês. As vagas são limitadas, tá? Por quê? Porque nós temos no Zoom um limite de 500 alunos. A nossa sala do Zoom ela é feita para 500 alunos. Eu não consigo aceitar mais do que 500. Então, eu não posso ter mais do que 500 ao vivo, tá? Então, o que acontece? Quantos alunos eu tenho hoje só dentro do VMM? 800. Mas já conheço meu gado, não vão assistir ao vivo, até porque alguns têm acesso à gravação. Então, a gente liberou 200 vagas para o público externo, tá? Então, são 200 vagas. Porque o que eu tenho a mais é dos alunos já. Então, as vagas vão acabar, porque a imersão é daqui 15 dias. Então, não deixe para se inscrever depois. Não saia da live agora e fala, ai, tá tarde, eu não vou me inscrever hoje. Não faz isso, tá? Por quê? Porque depois você vai ficar sem vaga. É isso que vai acontecer. Então, não faça isso. Já faça a sua inscrição logo hoje. Já garante seu ingresso. Já garante sua vaguinha lá na sala. Por quê? Porque quando encerrar, né? E quase 50%, acho que em torno de 50% das vagas já foram preenchidas.
aí vocês não vão conseguir mais se inscrever, tá bom? Para se inscrever, vocês digitam 2509 nos comentários e eu mando o link de inscrição no direct. Então, quando vai terminar agora, aí vocês vão no direct, lá tem uma mensagem da minha automação, e aí vocês conseguem tirar dúvidas, não. Vocês conseguem falar comigo e já fazer a inscrição no link. A aula Tira Dúvidas, gente, vai ser dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro. Lá no site, quando você compra o ingresso, já tem a data da aula. Dia 2 de setembro. Uma semana depois. Tá bom? Porque aí dá tempo de vocês reverem as aulas, colocar em prática o que eu ensinei. Aí vocês vão para a aula Tira Dúvida para tirar a dúvida do que você aprendeu na última semana. É isso que vai acontecer. Tá bom, gente? Gente, um beijo pra vocês. E se eu estiver bem, quinta-feira vamos ter live por aqui. E na quinta-feira eu vou fazer uma live para falar só de tarifa Word, tarifa comercial. O que são as tarifas da Word comercial e como é que elas funcionam nas emissões para a Europa. Então, quinta-feira na live a gente vai falar só disso aqui, tá? Gente, beijo grande para vocês. Se inscreve hoje. Não deixa para depois. A Teca tá dizendo, lá da Toscana, Teca. O meu grupo da Toscana, gente, começa dia 3. Então, dia 2 eu vou estar em Florença, tá? E não tinha outra data no calendário, então vai ser dia 2 lá da Toscana. 7 horas da noite, ou seja, 8, 9, 10, 11, meia-noite lá pra mim. Mas vai ser de lá, tá bom? Gente, beijo grande pra vocês. Corre agora pra fazer a inscrição, viu? O pessoal que digitou 2508 já faz a inscrição. Não deixa pra depois que vai ficar sem vaga, hein? E a gente se vê na quinta-feira, às 20 horas e 7 minutos, aqui, pra gente falar só de tarifa Word, tarifa comercial. Deixa eu anotar aqui, senão depois eu não sei qual foi o tema da live. Beijo pra vocês, gente. Até quinta.